Shalom Adonai Lehortonir, né? Paz do Senhor a todos vocês. Aqui é o pastor Eduardo Munhoz. Paz do Senhor, irmãos, é a pastora Eliana Munhoz. Boa tarde. Nós estamos aqui com mais um curso dos profetas menores, né? Nosso curso é o NIBAD Vida Nova, né? Que é núcleo, né? Do Instituto Brasileiro das Assembleias de Deus Vida Nova. Também conhecido lá como GEAD Vida Nova, né? Que é Grupo de Estudo da Assembleia de Deus Vida Nova. Então, o nosso grupo é o Grupo GEAD, o Grupo Alfa, né? Ali escolheram tanto nome, né? O Grupo Alfa, Alfa de Estudo, o Grupo GEAD também, que é o Grupo de Estudo da Assembleia de Deus Vida Nova, e também o nosso núcleo, né? Que é o núcleo do IBAD. É o primeiro núcleo daqui da cidade de Cascavel, onde esse curso vem lá de São Paulo, né? Bom, nós estamos estudando sobre os profetas menores. No vídeo passado, no vídeo anterior, nós falamos sobre o profeta Ageu. E hoje vamos estar falando agora sobre o profeta Zacarias, né, pastora? Isso. Onde os dois profetizaram praticamente quase ao mesmo tempo, né? Ageu profetizou no reinado do rei Dário, mas é claro que também Zacarias também. A diferença é que Zacarias profetizou, começou, né, o seu ministério profético 2 meses depois de Ageu. Mas, para nós iniciarmos, eu gostaria, né, que a pastora Eliana lesse para nós o livro de Zacarias, no seu capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 6. Você que está nos assistindo, pega a sua Bíblia, nos acompanhe, né, com a leitura para que você venha aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Só lembrando, né, vocês, meus irmãos, que os profetas menores não é porque eles são menos importantes, né? É porque eles têm capítulos menores, né? Não é a diferença de Isaías, que tem 66, né? 66 capítulos, né? É porque os seus livros são menos conteúdo, né? Isso. Até nós fizemos sobre o profeta Ageu, né? Que era 2 capítulos, né? E você vê quanto conteúdo que a gente tiramos dali. Isso é claro que foi isso num vídeo que a gente procura encurtar, né? Mas na igreja o nosso curso é 2 horas, e 2 horas quase nós não conseguimos finalizar, concluir com o profeta Ageu, porque o seu conteúdo, além de ser 2 capítulos, era muito profundo, né? Verdade. Então vamos lá. Zacarias capítulo 1, versículo 1. No 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: O Senhor tem estado em extremo desgostoso com vossos pais. Portanto, diz-lhes assim, diz o Senhor dos Exércitos: Tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos, e não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, viverão eles para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu mandei pelos profetas, meus servos, não alcançaram a vossos pais? E eles tornaram e disseram: assim como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim eles nos tratou. Amém. Bom, antes da gente entrar sobre o cenário político, o cenário religioso, o que se encontrava ali na volta, né, após o exílio do povo de Israel, quando retornou a Judá, e nós entrarmos aqui nas profecias, eu quero dividir o livro de Zacarias em 2 partes, pastor. A parte das suas profecias e das suas 8 visões, né, que são visões e profecias. E interessante depois a gente vai estar comentando um pouquinho mais profundo sobre as 8 visões de Zacarias, que incentivou, né, ajudou o povo a retomar coragem na reconstrução do templo, mas também as profecias de Isaías, que foram profecias messiânicas. Por isso que eu pus aqui, pastor, aqui no nosso visor aqui, que são 8 visões proféticas de Zacarias, que são profecias, né, ou visões messiânicas, né? Uma delas é uma que eu gosto, né? Eu mesmo gosto particularmente muito de pregar, quando eu vou pregar
a entrada triunfal de Jesus no livro de Mateus, no seu capítulo 21. Quem fala isso é Zacarias, no capítulo 9, versículo 9. Tem como ler para mim, pastora? Porque aí, falar, pastor, mas onde está? Então, a mesma coisa que está escrito aqui, a entrada triunfal de Jesus no livro de Mateus, relatado, né, por Mateus Matiahu, no seu capítulo 21, quando Jesus entra em Jerusalém montado no jumentinho, Zacarias tinha profetizado antes, no seu capítulo 9, versículo 9 e o versículo 10. Dê para mim, fazendo favor. Capítulo 9 de Zacarias, 21, pode deixar até marcado aqui, e depois vamos lá em isso. Vou ajudar você a marcar aqui, pastor. Zacarias 9:9. Depois a gente vai a Mateus 21, só para nós compararmos, né, as profecias, que é interessante. Às vezes você vai ministrar a palavra do Senhor e quer procurar alguma referência profética. Então eu vou te ajudar aqui no livro de Zacarias, né, capítulo 9, versículo 9 ao versículo 10. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Agora Mateus 21, capítulo 21 do livro Matiahu, livro de Mateus, né, aqui. Então aqui a gente vê Zacarias profetizando algo que iria acontecer depois. Aí vamos ver acontecendo, cumprindo a sua profecia. Qual versículo? A partir do versículo 1 até mais ou menos o versículo 11. Isso, até o versículo 11. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfage, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus foi os discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa a um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. Se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles e logo os o enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem, humilde e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Aí, ó. Então você viu que a própria leitura aqui do livro de Mateus, no seu capítulo 21, como foi lido pela pastora Eliana, se cumpriu então a profecia de Zacarias. Interessante, né? Que eles estavam vivendo um momento que a gente vai depois estar comentando, e Zacarias profetizou. Talvez eles não estavam entendendo que era a profecia de Zacarias, né? Mas foi algo que veio se realizar, né? Se cumprir aí na vinda do Senhor Jesus. O interessante, porque tem um significado de vir montado no jumentinho, pastor. Não sei se a pastora sabe o significado do entrar montado no jumentinho. Explica para nós. Eu vou explicar para vocês. Claro que ela sabe, que ela tem feito isso tudo. Mas tá bom, vamos lá. É que assim, quando os reis iam visitar as outras nações, então o atalaia, né, como eu expliquei na aula passada, o atalaia, que era o vigia ou o sentinela que ficava nas torres de vigia, ele avistava o rei vindo montado num cavalo. Então eles tocavam os chofar dizendo que o rei estava vindo para a guerra, né? Então está vindo para guerrear porque ele estaria montado num cavalo. Mas quando eles avistavam o rei montado num jumentinho, era sinal que o rei, pastor, estava vindo em paz. Então Jesus, quando ele entra em Jerusalém, na sua entrada triunfal, ele entra montado no jumentinho porque ele é rei e ele está entrando em paz. Mas no livro de Apocalipse não, né? O livro de Apocalipse fala que ele vai vir montado num cavalo branco, simboliza a guerra, porque é claro que ele vai guerrear contra o anticristo e o falso profeta. Sim. E a igreja também vai estar nos seus cavalos brancos, como teve a visão de João no livro da Revelação. Interessante essa do jumentinho, né? Mais uma coisa que você aprendeu e pode, né, colocar nas suas pregações, nas suas ministrações. Outra profecia que foi cumprida, porque às vezes a gente vê, né, como a gente estuda, algumas profecias, pastora, vão ser cumpridas, outras foram cumpridas, outras só para os judeus, outras é para toda a nação. Então nós temos aqui também Zacarias, no seu capítulo 13, o versículo 7, e também deixa marcado Mateus, capítulo 26, versículo 31. Então Zacarias, no seu capítulo 13, e o versículo 7, que diz que o pastor seria ferido.
E por o pastor ser ferido, as suas ovelhas estariam dispersas, né? Pois a gente vai ver no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 30 a seguir, e quando Jesus foi preso, né, os discípulos ficaram todos dispersos, né? Então, se cumprindo mais uma profecia de Zacarias. Então, capítulo 13 do livro de Zacarias, você que está nos assistindo aí, abre a sua Bíblia, né, a palavra de Deus, no livro de Zacarias, então, capítulo 13, versículo 7. Achou, pastora? Sim. Ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o varão que é o meu companheiro. Diz o Senhor dos Exércitos: fere o pastor, espalhar-se-ão as ovelhas, mas volvereis a minha mão para os pequenos. Agora, quer ver se cumprir? Livro de Mateus, capítulo 26, versículo 30 e 31, né? E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhe disse: todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Aí, ó. Porque está escrito. Ou seja, Jesus estava citando uma profecia que foi pronunciada pelo profeta Zacarias, que isso iria acontecer. Eu achei interessante que depois que eles cantaram um hino, né? Sim. Na Bíblia judaica, que mantém a língua original, fala que depois que cantou um Halel. O que é Halel? Halel é cântico. Aleluia é cântico a Deus, né? Halel Yuha. Aleluia, quer dizer cântico a Deus. Então, depois da Santa Ceia, e muitas pessoas não sabem que hino que cantou Jesus, pastor. Eu já vi, né, muitos pregadores dizendo assim que gostaria de saber qual era o cântico que Jesus cantou na ceia. Então eu vou revelar para você, meu pastor, e gostaria de saber qual foi o louvor que Jesus cantou. Como regra, como norma judaica, eles cantavam na ceia, que era o Halel, o cântico, 2 louvores. A pastora sabe? Salmos 113. E o outro, o Salmo 118. O Salmo 113 e o Salmo 118 era cantado pelos judeus na época do Messias, na celebração da ceia. Então, provavelmente, o nosso Jesus, nosso Yeshua HaMashiach, louvou um Halel, um cântico, no Salmo 113, Salmo 118. Agora, meu pastor, querido e amado, você sabe qual é o cântico que Jesus cantou na Santa Ceia, né? Também Zacarias, no seu capítulo 2, do versículo 5 a 7, pastor, lê para mim, porque fala que Jesus estaria no meio do povo, né? E depois a gente vai ver João, capítulo 1, versículo 14, bem conhecido por todos. Então, Zacarias, capítulo 2, versículo 5 a 7. E eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Olá, ó, fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei como os 4 ventos do céu, diz o Senhor. Ó Sião, livra-te, tu que habitas com a filha de Babilônia. Então aqui está falando que o rei, o Senhor, o Messias, estaria no meio da igreja, ou seja, no meio de Jerusalém, no meio da nação. Isso se encontra no livro de João, capítulo 1, versículo 14, o versículo que todo mundo prega, conhece, que o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Mas lê para mim, pastor, que senão eles vão falar assim, o pastor está inventando. Então, João, capítulo 1, o versículo 14, se cumpre então essa palavra, essa profecia, quando Jesus encarnou, né, e habitou no meio de nós. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Mais? Não, acho que só até aqui. Então, no princípio era o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Se cumprida, então, a profecia de Zacarias no seu capítulo 2.
Mais uma profecia para nós encerrar as profecias e iniciar então a história e depois partir para as 8 visões. Zacarias, no seu capítulo 14, versículo 16, então ele vai falar sobre o milênio. Essa profecia ainda não se cumpriu, ela ainda vai se cumprir, né? As outras se cumpriram, mas essa ainda vai se cumprir. Lê para mim, pastora. Zacarias, se você tiver com a sua Bíblia, capítulo 14 e o versículo 16. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa das cabanas. Agora lê para mim Apocalipse capítulo 21, versículo 1 até o 3. Aí vai se cumprir essa profecia lá no livro de Apocalipse, o livro da Revelação, no capítulo 21, do versículo 1 a 3. Vamos lá? Não esqueça, abre a sua Bíblia aí, né? Acompanhe conosco, para que você venha aprender. Capítulo 21, do versículo 1 a 3. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o homem, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Amém, tá vendo? E todas as nações se juntarão, né? Até fala que as outras nações, né, os gentios, vão sentir orgulho, honrados em tocar na ordem do judeu. Então vai se cumprir tudo aquilo que os outros profetas profetizaram, que seria o governo milenar do nosso Senhor Jesus Cristo, onde Israel vai ser a capital do mundo, mas governado pelo nosso Messias, o nosso Jesus Cristo. O mesmo Messias que hoje muitos deles não acreditam. Para eles o Messias ainda vai vir. E o Messias realmente vai vir para eles. Só que ele vai mostrar as feridas nas mãos e eles vão reconhecer que o Messias que eles mataram no passado é o mesmo Messias que hoje nós cremos, né? Eles aproveitar a situação e crer agora, né, pessoal? Apesar que tem muitos judeus que, graças a Deus, têm se convertido, né? Que são judeus messiânicos que estão reconhecendo o Messias como Salvador da sua vida. Bom, então aqui foi as profecias, uma comparação que você pode usar nas suas ministrações, usando as profecias de Zacarias para o tempo do Messias, que é muito importante e interessante no momento de você ministrar a palavra de Deus. Então agora vamos para o cenário. Pastora, o cenário é o mesmo cenário que nós estudamos sobre Ageu. Eu vou dar só uma recapitulada rapidinho, porque nós já fizemos no livro de Ageu, não tem precisão de eu esmiuçar como eu esmiucei lá em Ageu. Então só para nós... porque foi 2 horas não, né? de estudo, né? É só para você entender na recapitulação. Se você quiser saber mais inteiro, assiste o vídeo anterior, né? Que fala sobre o profeta Ageu. Bom, então o povo veio do exílio, ficou 70 anos cativo, no exílio de Babilônia. Então agora os medos e os persas derrotam Babilônia, né, no ano seguinte, né, que foi governado por Ciro e Dário, né, o rei Dário e o rei Ciro. Dário era o rei Medo e Ciro o rei persa. Ciro então faz um decreto. Nesse decreto ele permite que o povo voltasse para sua cidade e reconstruísse o templo. Ele mandou ouro, pratas, até muitos utensílios, né, que nós falamos na aula passada, para o povo judeu. O povo retorna. Quando o povo retorna, ele encontra um empecilho, pastora. Recapitulando, fala para o povo qual foi o empecilho que eles pegaram logo de cara. Empecilho? Sim, foi o empecilho dos samaritanos. Não, então não é o empecilho. Você deveria falar assim, aquele que quem quis desanimar. Porque não teve empecilho, no meu ponto de vista. Então fala aí, foi comenta conosco, né? Os samaritanos ofereceram ajudas para eles, e eles, assim, como os samaritanos, eles eram um povo misto, né? Um povo híbrido.
onde tinha uma mistura de raça ali, eles tinham deuses pagãos e o povo não quis se misturar. O teu Deus não é o mesmo Deus que o meu, então não vamos, nós sozinhos vamos reconstruir o templo. E os samaritanos infelizes, né, ficaram muito decepcionados, porque eles estavam de boa ação, mas o povo não aceitou. Eles ficaram com raiva e criaram uma vingança, onde eles escreveram cartas para o rei naquele momento, né, e após isso eles começaram a fazer investidas, né, porque houve uma troca de reinado, né, de reis, né, onde Artaxerxes assumiu e Artaxerxes aderiu às cartas do samaritano. Olha, não confia nesse povo, esse povo aí, eles estão crescendo muito rápido, eles vão acabar com seu reinado, veja bem a história desse povo. Né? Então isso daí, eu acredito que foi mais um boicote. Um boicote. Vamos dizer, porque você me pegou de surpresa com essa palavra que você falou. Impossível, né? É uma coisa impossível, porque eles acabaram usando, né, nem a pastora falou dos samaritanos que ofereceram ajuda, eles não aceitaram e tal, como falamos no vídeo anterior. Então eles resolveram então pararam com a obra. É claro que na realidade, sim. Que o rei Artaxerxes ele fez um edito. Um edito, só que aí, por eles verem esse edito aí, eles falaram, não é tempo de Deus. Não é o tempo ainda. Fizemos tudo errado, mas já tinha sido ordenado, né? Então não estava nada errado, só tinha que continuar. Inclusive, nós comentamos que foi dado ouro, prata, madeira, e não era qualquer madeira, né? Madeira de acácia, madeira preciosa. E o que eles fizeram mesmo, pastor? Só para o povo que está nos assistindo que não viu o vídeo anterior, que eles fizeram com todo esse ouro? Ficaram para eles roubaram os utensílios da obra, né? Ou seja, roubaram a Deus. Roubaram a Deus. Roubaram a Deus, literalmente roubaram a Deus, né? Os judeus fizeram isso. Então, era para a construção do templo e eles ficaram para eles porque eles acharam... É como nos dias de hoje. As pessoas acham, Jesus não está vindo, não. Jesus, desde de criança eu ouço que Jesus está vindo. Então eu vou curtir. Até há um grande perigo, né, em relação a isso daí, porque às vezes a pessoa ela vai ofertar na casa de Deus, ela vai chegar para o pastor, mas vamos pôr o pastor sempre o pastor é mais avisado, né? Então, pelo pastor ser mais avisado, vamos usar o pastor como exemplo, porque eu sou pastor, então eu vou me usar como exemplo, né? Então a pessoa chega, olha pastor, eu estou dando essa oferta aqui, essa oferta é para pintar a igreja, então estou aqui R$500 ou R$1.000 para você pintar toda a igreja, tá? Aí eu pego esses R$1.000, pastora, mas eu vou comprar um terno para mim. Meu Deus. Aí meu irmão vai chegar, mas pastor, e você não vai pintar a igreja? Não, meu irmão, não, a gente vai pintar, vai enrolando. Ou seja, aí eu roubei. Por que eu roubei? Porque aquele dinheiro ele foi dado para a casa do Senhor. Para fazer aquilo, né? Para ser pintado a igreja. Então a gente, como obrigação, quando a pessoa oferta, que nem para pintar a igreja, a gente vai pintar a igreja. Se a pessoa doou para comprar um bebedouro, é para comprar um bebedouro e assim por diante, né? Claro que a gente sabe que os pastores vivem, né, dos dízimos e das ofertas da casa do Senhor, mas desde que primeiro seja priorizado a casa do Senhor. Primeiro sempre prioriza a igreja, né? Agora, se a igreja está tudo ok, pintadinha, bonitinha, tudo ajeitado, você tirar para o seu salário não é nada demais, porque é isso que os sacerdotes faziam naquela época e é lei, né? Então, é claro, o pastor precisa para ele poder fazer o seu trabalho pastoral. Então, inclusive, naquela época lá, o povo parou de dizimar e ofertar, e o sacerdote teve que trabalhar. Foram para o campo trabalhar, exatamente por falta da oferta do povo. Nos dias de hoje, nós precisamos da oferta do povo para a obra crescer, porque muitas das vezes a obra do Senhor, ela não fecha as portas por financeiro, ela não fecha por financeiro, mas sim por falta de pessoas que priorizam a obra do Senhor. Então, a pessoa nunca ela pensa primeiro nela, depois a casa do Senhor. Quando vai ver, o pastor já está trabalhando, o pastor já pegou um trabalho aí onde de domingo a domingo, aonde tudo vai se passando, né? E aí acaba fechando as portas. Inclusive eu tenho um testemunho de um pastor amigo meu. Ele tinha uma igreja, um pastor muito abençoado de Deus, né? Deus usa muito a vida dele. E não entrava oferta e dízimo nem para pagar o aluguel da igreja.
É como eu falei, a igreja evangélica ela não é sustentada pelo governo, depende de dízimos e oferta. Se você não dizimar, não tem como a igreja existir. Foi o que aconteceu com ele. Então não entrava dízimos e oferta, pastora. Então ele foi procurar um trabalho. E o trabalho que ele arrumou foi à noite, num hotel. Por ele trabalhar no hotel de porteiro à noite, ele teve que fechar a igreja. A igreja se fechou, as pessoas ficaram dispersas. É claro que aí as pessoas procuraram outras igrejas próximas das suas casas e não foi da maneira que eles gostariam, porque aí que eles sentiram que o pastor era importante na vida deles. Eles viram a diferença de ministério, a maneira do pastor tratar. O que eles fizeram, pastor? Ligaram para o pastor voltar e montar a igreja. Aí o pastor falou, agora eu não posso, agora eu estou bem empregado, agora eu estou trabalhando, tenho minha responsabilidade, meu salário, não posso fazer nada por vocês. O que eu aconselho vocês é procurar outras igrejas. Por quê? Porque eles fecharam a mão, a igreja teve que fechar. Foi o que aconteceu com o sacerdote. O sacerdote estava trabalhando no campo. O sacerdote tinha que cuidar do templo, não trabalhar. Mas aí, por causa que o povo fechou a mão. Então, assim, claro, a gente está dando um resumo porque isso foi falado no livro de Ageu. E é a mesma coisa porque Zacarias ele entrou também profetizando 2 meses depois do profeta Ageu. Então o cenário era o mesmo, era a mesma dificuldade. A diferença é que Ageu teve a palavra revelada, né? Ele não teve visões. Ageu é mais uma palavra de encorajamento. Exatamente. Ageu, né? E o profeta Ageu, ele foi o profeta mais ouvido da época. De todos os profetas, foi o que o povo parou e ouviu. Porque ele foi o primeiro profeta depois do exílio, né? Sim. Que o Senhor usou para falar. Né? Inclusive eles deram ouvido, né? Depois que o profeta profetizou. Porque no início não, no início eles, que nem a pastora falou, eles tentaram usar como desculpa, né? Falaram assim, ainda não é o tempo. Porque eles já estavam com suas casas construídas, as suas casas eram mais chiques do que casas de reis, porque usaram todo o material que era do tempo. Sim. Usaram para suas casas, né? Roubaram a Deus. Então, quando o profeta Ageu entrou em ação, dizendo, incentivando, então depois aí sim eles retomam. Mas depois do rei Artaxerxes, né? Sim. O rei Artaxerxes sai de cena, entra o rei Dario. Esse rei Dario que vocês lêem na Bíblia de vocês não é o mesmo rei Dario da época de Ciro, viu? Esse aqui, isso, que era o profeta Daniel, que estava lá. Não é o mesmo. Esse aqui é o rei Dario I, conhecido como Dario o Grande, né? Dario o Grande. Nós explicamos lá em Ageu. Exatamente, né? Para a gente só finalizar, não feche a mão para a obra do Senhor, irmãos. Priorize a casa de Deus, priorize o melhor de Deus para a tua vida, amém? Para você ser abençoado. Vamos lá? Então vamos lá. Zacarias era filho de Berequias, filho de Ido. Quem lê isso aí entre... Baraquias, tá, pastor? Berequias, depende da tradução. Uns falam Berequias, outros falam Baraquias. Aí vai da tradução, né? Então vai da tradução. Berequias ou Baraquias, ou seja, o mesmo sentido. Vai da tradução. Bom, mas aí a pessoa entra em conflito e fala, mas peraí, ele era filho de Berequias ou ele era filho de Ido? Acho que é linhagem? Não. Dá-se a entender que ele é filho de Berequias, era o seu pai, e dá-se a entender que o seu pai tinha morrido, porque Zacarias, como Ageu, nasceu na Babilônia. Eles nasceram lá, no exílio. Dá-se a entender que o seu pai, então, falece, e o seu avô, Ido, que vai e cuida dele. Então, por isso que fala filho de Berequias, filho de Ido. Então, dá-se a entender que ele foi, né, cuidado, né, criado pelo seu avô, Ido. Agora, por que Ageu, pastora, demorou para atuar? Por que Zacarias demorou para atuar ali em Jerusalém? Porque a obra tinha parado, a obra ficou um tempo parado, né? Que nós vimos no livro de Ageu. Sabe por quê? Porque eles ainda eram novos, ou seja, ainda eram crianças, né? Então não tinha como Deus usar a vida deles naquele momento por causa da idade. Então o que aconteceu? Depois que eles tiveram a idade, então Deus usa eles para começar a profetizar para o povo ali em Judá. Então, ele era filho de Berequias, mas cuidado pelo seu avô Ido. Por isso que fala filho de Berequias, filho de Ido. Só para você não entrar em conflito. Bom, como o cenário era o mesmo, então a gente vai tentar ser rapidinho. Então vamos para as 8 visões do livro de Zacarias. Primeira visão que ele tem, que é no capítulo 1,
do versículo 7 a 17 é sobre os cavalos, né? Que os cavalos que pararam o seu curso em Jerusalém. Eu gostaria que a pastora lesse, não precisa ler até o 17, porque é 10 versículos, mas lê do 7 até o 12, mais ou menos, e eu vou estar procurando explicar essa situação. Capítulo 1 do livro de Zacarias, no versículo 7 até o versículo 14, 12 e 14, para nós entendermos e começar a explicar. Primeira visão dele. Aos 24 dias do mês 11º, que é o mês de Sebate, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: Olhei de noite e vi um homem montado em um cavalo vermelho, e para entre as murtas que estavam nas profundezas, e atrás dele estavam cavalos vermelhos, morenos e brancos. E eu disse: Senhor meu, quem são estes? E disse-me o anjo que falava comigo: Eu te mostrarei quem estes são. Então respondeu o homem que estava entre as murtas e disse: Estes são os que o Senhor tem enviado para andarem pela terra. E eles responderam ao anjo do Senhor, que estava entre as murtas, e disseram: Nós já andamos pela terra, e eis que toda a terra está tranquila em descanso. Então o anjo do Senhor respondeu e disse: O Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estivestes irado estes 70 anos? Respondeu o Senhor ao anjo que falava comigo: palavras boas, palavras consoladoras. E o anjo que falava comigo me disse: clama, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião. Então aqui essa primeira visão dos cavalos, um cavalo vermelho, né? Um cavalo moreno, como diz essa tradução, um cavalo marrom, tem outras traduções também, mas é tudo marrom para vocês entenderem, né? E um cavalo branco. Por que ele teve essa visão desses cavalos, dessas cores? Pastor, tem a ver com o livro de Apocalipse, dos cavaleiros de Apocalipse? Não, não tem a ver com o livro de Apocalipse. Não entenda errado. Né? Eu também pensei. Não tem a ver com esses cavalos. Somente a cor do cavalo vermelho, porque sempre o cavalo vermelho simboliza a guerra, mas não é a mesma profecia de Apocalipse, aqui era outra. Por que usou visões dos cavalos? Claro que o vermelho, né, como o Apocalipse simboliza a guerra, e o branco, paz, né? Mas o marrom era como se fosse o mensageiro. O que era a visão? Porque assim, tinha os satrapas, é nome esquisito, né? Mas eram os satrapas que eram os olheiros do rei persa, né? Então esses satrapas, eles saíam com seus cavalos, que eram muitos cavaleiros, e saíam ao derredor dos seus territórios conquistados e dando as notícias do que estava acontecendo para o rei. Então eles eram os olheiros, né? Os olhos do rei da Pérsia, eram os satrapas. Por isso que Deus usou a mesma visão desses satrapas, que eram os olheiros de Deus, porque eram anjos que estavam ali para o lado espiritual, que anjos, o cavalo vermelho, que simbolizava a guerra, mas também tinha o branco e o marrom, ou seja, o anjo, quando ele não entendeu, porque ele viu o cavalo vermelho e os outros cavaleiros, ele entendeu que seria talvez uma outra guerra, uma outra nação se levantando. Por isso que ele pergunta: mas Senhor, nós ficamos já 70 anos e tal. Então o anjo, o mensageiro do Senhor, que estava diante da murta. O que é murta? Pessoa que não entende o que é murta. Não. Murta é desfiladeiro, ou alguns, né, dependendo do país e a tradução, diz que é como se fosse plantas, né? Mas eu fico como desfiladeiro, que é onde, né, os cavaleiros costumavam andar e se reunir. Então era um desfiladeiro. Então o anjo que estava na murta ou no murteiro, no desfiladeiro. Mas se ele for ficar na planta, ele fica mais escondido do que o desfiladeiro. Mas é que esses cavaleiros, eles eram mensageiros, né? Eles não eram assim os cavaleiros de guerra, né? Aí tinha... Mas é que ele fala entre as murtas, né? Entre as murtas, entre os desfiladeiros. Parava entre as... É que desfiladeiro dá a entender penhasco, né? Bom, não é só penhascos, não falaria penhascos, né? Tá bom.
Mas se você quiser ficar com plantas, né, no meio das plantas, né, formas de plantas, sei que Murtas tem as traduções, pode pesquisar aí, né? Eu fico como escoladeira, a pastora fica com plantas, mas é importante, né? Importante que tinha essa visão aí dos cavaleiros. E eles estavam ali. Então ali ele viu aquela visão e ele temeu. Então quando ele falou com Deus, o Senhor enviou um anjo no meio da murta, vamos falar murta para não ficar entre escoladeiro e planta, tal, no meio das murtas, do morteiro. E o anjo, então, ele tira o véu dos seus olhos, né, e explica para ele que a terra estava em paz. Que aqueles cavaleiros, então, estavam simbolizando que está um momento de paz. Enquanto estava no reinado do rei Dario, estava tudo em paz. Porque Deus, ele é o Deus, o Adonai Tsabaoth, ele é o Deus dos exércitos. Nessa visão, ele estava mostrando para Zacarias que ele comandava todas as coisas, que ele comandava todos os exércitos da terra, todas as nações obedeciam a sua voz. Então aqui ele estava dizendo isso, ele estava falando, está em paz, por enquanto. Por que por enquanto? Ele vai dar uma outra visão. Por enquanto, porque, querendo ou não, por mais que os persas, né, auxiliou o povo judeu, pastor, mas ainda eles estavam dominando. Quem era a nação que era para ser dominante era Israel. Né? Não os outros países, as outras nações pagãs. Não, era Israel. Então aqui Deus ele vai dar uma outra visão. A segunda visão é no capítulo 1, pastor, no versículo 18 a 21, que fala dos chifres e os ferreiros. Dê para mim. Eu levantei os meus olhos e olhei e vi 4 chifres. E eu disse ao anjo que falava comigo, que é isto? E ele me disse, esses são os poderes que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. E o Senhor me mostrou 4 ferreiros. Então eu disse, que vem esses fazer? E ele falou, dizendo, estes são os poderes que dispersaram Judá, de maneira que ninguém pode levantar a sua cabeça. Estes, pois, vieram para os amedrontarem, para derribarem os poderes das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá, para a espalharem. Agora aqui ela é meio dividida, essa aqui dos chifres e dos ferreiros. 4 chifres praticamente leva a nós, as profecias, ou a visão, né, a visão de Daniel, quando teve a visão das nações. Por exemplo, nós vimos a cabeça da estátua de Nabucodonosor, que era a Babilônia. Nós vimos o peito e os braços, que seriam os medos persas, que conquistaram a Babilônia. Depois nós vimos o ventre e a parte da cor, da cintura, nós vimos que eram os gregos. Depois nós vimos as pernas e os pés, que seriam Roma, as 4 nações. Também eles levam as 4 nações opressoras, que era a Síria, que a gente estudamos sobre a Síria, que acabou destruindo o reino do norte, né, deixou só Samaria, a Síria, o próprio Egito, e depois Babilônia e os persas, 4 nações também. E também se dá a entender, levando para o livro de Apocalipse, que seriam os 4 cantos da terra que vão se reunir no governo do anticristo para tentar derrubar Jerusalém novamente. Que é claro que vão ser derrotados, que é onde o Messias vai voltar e vai derrotar eles naquele momento. Então ali também é os 4 cantos da terra. Mas o que me chama a atenção é em relação à palavra chifre. Chifre simboliza força e orgulho. Aí eu vejo algumas coisas, pastora, que eu fico indignado. Por exemplo, as leituras das Bíblias nos dias de hoje, elas foram muito distorcidas em seus versículos, né? Porque se a gente for pegar o livro de 1 Samuel, no seu capítulo 16, eu acho interessante que tem algumas traduções que fala, Deus falando com Samuel, né? Enche o chifre de azeite e desce, né? Mas a maioria das traduções nos dias de hoje fala, enche o vaso de azeite e desce, porque eu provide um rei. Mas aí, como que vai colocar unção dentro de um vaso de barro para ungir o rei, pastor? É fraco, né? Porque o barro ele é frágil. Então, se eu ungir um rei, um profeta, um sacerdote, um pastor, ou um obreiro com um utensílio de barro ou de vidro, simboliza fragilidade no reinado e no ministério daquela pessoa. Então estou falando que o ministério daquela pessoa vai ser frágil, vai quebrar fácil. Que o reinado daquela pessoa vai quebrar fácil. Por isso que fala de chifre.
Ah, pastor, mas aí a sua Bíblia é judaica, você está falando de coisa judaica. Então tá bom. Eu peguei minha Bíblia aqui, você vai me fazer um favor, pastor, só não fecha. Essa Bíblia aqui não é judaica. É a Bíblia Vida Nova. Essa Bíblia não é judaica. Essa Bíblia é mais velha do que eu, irmãos. As páginas são até amareladas, não sei se dá para ver. Mas eu vou ler nessa Bíblia Vida Nova, antiga, está escrito assim, ó, mesmo que da judaica, essa não é judaica, mas está escrito assim: disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Então, as Bíblias antigas, pastora, parece que mantinha a linguagem original. Essa daí, infelizmente, ela fala vaso, né? Eu tenho a minha Bíblia, essa sim, ela é judaica, essa também fala chifre, né? Porque, querendo ou não, é a tradução original. Então, o que a gente tem que tomar cuidado com muitas traduções. Então, é chifre e não vaso, porque se você unge uma pessoa com um utensílio de vidro ou um utensílio de barro, você está dizendo que o ministério ou o reinado daquela pessoa vai ser frágil e que pode quebrar a qualquer momento. Então é chifre, que simboliza força e simboliza orgulho. Por isso que aqui na visão de Zacarias, ele frisa bem sobre chifre. Por causa disso, porque as unções que era para esse tipo de coisa, determinado para isso, era através de um chifre. E geralmente eles usavam o chifre de carneiro ou o chifre de boi para fazer a unção. Entenderam? Então vamos lá. Então sobre o chifre, como nós explicamos, tem a terceira visão. A terceira visão, aí também quero agradecer, aproveitar, né? Eu não sei se ainda o pastor, o irmão Jorge, né? Ainda está vivo, porque ele já era de idade naquela época, foi meu professor teológico lá em São Paulo. Devo muito a ele, ao pastor Isaac, né? Que era professor de teologia também lá em São Paulo. E foi, graças a Deus, em primeiro lugar, e ao conhecimento desses homens que hoje nós estamos de pé, né? Então foi ele que me deu essa Bíblia, mais velha do que eu. Essa Bíblia já tem, acho que, mais de 50 anos. Ele ganhou essa Bíblia e me deu ela. As páginas tudo amareladas, mas eu gosto muito de estudar sobre ela. Mas vamos lá, terceira visão. No capítulo 2 de Zacarias, versículo 1 ao versículo 13, mas não precisa ler até o 13, ler até mais ou menos o 7, pastora, que fala que Jerusalém é medida. Tornei a levantar os meus olhos e olhei e vi um homem cuja mão estava um cordel de medir. E eu disse: para onde vais tu? E ele me disse: medir Jerusalém para ver qual é a largura e qual o seu comprimento. E eis que saiu o anjo que falava comigo, e outros anjos lhe saiu com outro, em seu encontro. Ele lhes disse: corre, fala a este jovem, dizendo: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão, nela dos homens e dos animais. E eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Olá, ó, fuge agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalharei com 4 ventos do céu, diz o Senhor. Ó Sião, livra-te tu que habitas com a filha de Babilônia, porque assim diz o Senhor dos exércitos. Depois da glória ele me enviou às nações que vos despojaram, porque nele aquele que tocar em vós toca na menina do seu olho. Porque eis aí levantarei a minha mão sobre eles, e eles virão a ser presa daquele que os serviram. Assim sabereis vós que o Senhor dos exércitos me enviou. Então aqui fala de um anjo que usou um cordel para medir, né? Medir Jerusalém. Pastor, essa visão de Zacarias é uma visão futura? É uma visão que vai acontecer ainda, que ainda não aconteceu? Não, isso aí aconteceu. Isso aqui era um planejamento de Deus, que a cidade de Jerusalém seria reconstruída. Então era um planejamento de Deus, falando assim: olha, vamos reconstruir a cidade novamente. Então foi o que aconteceu. Então essa visão era para dar tranquilidade para o povo daquela época, para que o povo reconstruísse a cidade, porque Deus estaria abençoando, né? Por isso que nessa visão ele viu um cordel de medida
de Jerusalém. Terceira visão. Na quarta visão, no capítulo 3, pastora, do versículo 1 até o versículo 10, que fala do sumo sacerdote. Vamos lá. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua direita para se lhe opor. Nossa, parece uma coisa de juízo final. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhes estas vestes sujas. E eles lhe disse: eis que tenho feito com que passe de diante da tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. E disse eu: ponha-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre sua cabeça, e vestiram-as de vestes. E o anjo do Senhor estava ali. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e observares as minhas ordenanças, também julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentaram diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir ao meu servo o renovo, porque eis que aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos, e eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra em um dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu companheiro para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Amém. Então aqui a gente vê da troca da veste sacerdotal. Tá, nós sabemos que Deus, praticamente ungiu Zorobabel, que era o governador, para rei, porque ele vinha da linhagem de Davi. Tanto é que o último da linhagem de Davi foi Jesus, né? Então ele vinha da linhagem de Davi. Então Zorobabel como se fosse o rei de Judá. Agora precisava de um sacerdote, o líder eclesiástico. Então Josué e o Roshua, Josué, ele vinha de uma linhagem sacerdotal. Mas ele estava em pecado, porque as suas vestes foram trocadas, que as suas vestes estavam sujas? Não, ele não estava em pecado, mas o sacerdócio do povo estava em pecado. Foi por isso que eles foram levados para a Babilônia, foi por isso que eles foram levados para a Síria, por isso que eles ficaram 70 anos no cativeiro, por causa que eles sujaram as suas vestes sacerdotais, como nós explicamos nos vídeos anteriores que eles se vendiam, Então aqui precisava de um renovo. Então, nessa visão de Zacarias para Josué, estava se dizendo então que as suas vestes seriam trocadas, ou seja, Deus estaria ungindo ele. Tanto é que tem a visão que a gente vai ver das duas videiras, e ungindo o castiçal. Por que as duas videiras? Porque era Zorobabel e Josué. Zorobabel como líder político e Josué como líder eclesiástico, religioso da nação. Então Deus estava aprovando e ungindo os dois. Então as suas vestes santas foram trocadas. Tirou as vestes sujas do passado, dos sacerdotes corruptos, e agora Deus confiou a ele um novo sacerdócio, ou seja, uma nova aliança, pastor. Uma nova aliança para que recomeçasse então tudo novo depois do exílio. Quinta visão, que é o castiçal de ouro. Capítulo 4, do versículo 1 a 14, mas desde o 1 ao 7, depois eu vou estar explicando aqui. Até o 5, Então até o 5, lê lá, pastor. Até o 6. Até o 6, pastor, quer ler até o 6, então até o 6. E tornou o anjo que falava comigo e me despertou como um homem que é despertado do seu sono. E me disse: que vês? E eu disse: olho, e eis um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas, e as lâmpadas postas no cimo tinha 7 canudos, e por cima dele 2 oliveiras, uma da direita e outra da esquerda. Uma da direita do vaso de azeite, a outra à sua esquerda. E eu falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, que é isto?
Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: Não sabes tu o que é isto? É? E eu disse: Não, Senhor meu. E respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui é como eu disse, né? Então aqui era na visão de Zacarias, que ele não estava entendendo, era o confirmamento, né? Estava confirmando a unção do ministério, tanto de Zorobabel, como líder político, como rei ali da linhagem de Davi, e como Josué e Roshua, como líder eclesiástico, né? Líder religioso da nação, então, de Judá ali. Então Deus estava aprovando eles, ungindo eles. Os 7 castiçais, que é o menorá, né? Nós falamos que é o candelabro, mas é o menorá, de 7 braços, né? Inclusive, as pessoas acham que isso daí é heresia. Não é heresia, irmãos. Esse menorá de 7 braços sempre foi usado como um utensílio, diferente de você usar a arca hoje na igreja, porque a arca ela foi tomada, né? Quem viu a arca foi João no Apocalipse, então, se ele viu a arca, foi levado lá. O castiçal com 7 braços significa os 7 Espíritos de Deus, como diz, e também é o número de Deus. Os 6 braços são o número do homem, e o braço central, que é o 7º, simboliza que é Deus no centro do homem. Então, esses são os 7 castiçais. As oliveiras do lado, né, uma da direita e uma da esquerda, como eu falei, Zorobabel e Josué. A confirmação da unção na vida desses dois ungidos de Deus, que muito simboliza esses dois ungidos nas 2 testemunhas lá em Apocalipse. Claro, não tem nada a ver, né? Mas é só uma comparação. Então vamos lá. 6ª visão, o rolo voador. Rolo voador, pastor, capítulo 5, versículo 1 a 4. Que loucura. E outra vez levantei os meus olhos e olhei e vi um rolo voante. E ele me disse: Que vês? E eu disse: Vejo um rolo voante que tem 20 covados de comprimento, 10 covados de largo. Então me disse: Esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será desgarrado, conforme a maldição de um lado, e qualquer que jurar falsamente será desarraigado, conforme a maldição do outro lado. E eu atrarei, disse o Senhor dos Exércitos, e farei entrar na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome, e pernoitará no meio da sua casa e consumirá com a sua madeira e com suas pedras. Então aqui, a visão que ele teve do rolo voador, é claro que aí agora a lei novamente vai ser colocada para o povo, vai ser lida, vai ser ensinada, e aqui o povo tem que cumprir a lei, né? Por isso que a gente fala, quando Jesus veio, ele não veio abolir lei nenhuma, vocês estão totalmente errados. Ele veio cumprir elas, né? Sim. Ah, pastor, mas tinha muito contraste, que ele fazia coisa que estava na lei que não era para fazer, não. O que ele fazia era porque ele ajudava o próximo no Shabá, no sábado. Mas também está na lei, e a gente não pode menosprezar o nosso próximo. Então ele usava a lei para cumprimento da própria lei. Então não misture as coisas. Jesus não veio transgredir lei nenhuma, ele usou a própria lei para cumprir a lei. Então ele não transgrediu, porque aqui o Senhor, na visão desse rolo, falou que o povo agora tinha que viver certinho, a lei tinha que ser lida e colocada para o povo, para que o povo não venha pecar de novo, para que não venha acontecer com eles o que aconteceu com os seus antepassados. Então, essa é a visão do rolo. A 7ª visão, a mulher e o Efa, pastora. Está no capítulo 5, do versículo 5 até o versículo 11. E saiu o anjo que falava comigo e me disse: Levanta agora os teus olhos e vê que é isto que sai. E eu disse: O que é isto? E ele disse: Isso é um Efa que sai. Mas disse: Esta é a semelhança deles em toda a terra. E eis que foi levado um talento de chumbo, e uma mulher estava assentada no meio do Efa. E disse: Esta é a impiedade. E a lançou dentro do Efa e pôs sobre a boca dele o peso do chumbo. E levantei os meus olhos e olhei, e eis que 2 mulheres saíram agitando o ar com as suas asas, pois tinham asas como a de cegonha, e levantaram o Efa entre a terra e o céu. Então eu disse ao anjo que falava comigo: Para onde levam estas o Efa? E ele disse: Para lhe edificarem uma casa na terra de Sinar, e estando ela acabada, será posto ali em seu próprio lugar. Então essa visão da mulher que foi tirada ou foi levada, é as coisas
pecaminosas que o povo fazia no passado. Prostituição, luxúria, lascívia. Então tudo isso daí era considerado como símbolo da mulher, né? Não é que a Bíblia é machista, não. Mas se você for ver lá no livro de Apocalipse, na visão de João, a grande Babilônia é representada por uma mulher. Mas é claro que também tem uma visão para as mulheres, não ficar brava comigo, também tem a visão da mulher e o dragão, né? Porque também a mulher simboliza a igreja amada por Deus, amada por Cristo, né? Mas eu acho interessante porque é sempre levado para o lado feminino, né? Tanto como para a bênção ou como para a maldição. Como eu falei, lá no livro de Apocalipse tem duas visões, né? Tem a grande Babilônia, que é representada por uma mulher, e também tem a mulher e o dragão, porque a mulher também é representada pela igreja, né? Interessante isso daí. Então, ela foi levada, ou seja, tudo isso, tanto é que depois eles não voltaram mais à prática da idolatria, né? Teve seus erros, com certeza, mas não mais voltado para a idolatria, pela luxúria, como eles praticavam no passado. Agora aqui parece que nessa parte eles aprenderam. A oitava visão e a última visão fala os 4 carros. E outra vez levantei os meus olhos, olhei e vi 4 carros que saíram dentre 2 montes, e estes montes eram montes de metal. No primeiro carro era um cavalo vermelho, e na segunda um cavalo preto, e no terceiro cavalos brancos, e no quarto cavalos grisalhos e fortes. E respondi, e disse ao anjo que falava comigo, que é isto, Senhor meu? E o anjo respondeu e me disse, estes são 4 ventos do céu, saindo de onde estava perante o Senhor de toda a terra. O carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, os brancos saem atrás deles, e os grisalhos saem para a terra do sul. E os cavalos fortes procuravam ir por diante para andarem pela terra. E ele disse, ide andai pela terra, e andavam pela terra. E me chamou e me falou, dizendo, eis que aqueles que saíram para a terra do norte fizeram repousar o meu espírito na terra do norte. Então aqui, quando fala de carros e cavalos, está simbolizando guerra. Então aqui está falando o fim, né? O fim dos perseguidores, né? Das nações opressoras. Como eu falei, teve a visão, né, de Daniel, agora aqui Zacarias vendo, mas tem aqui o juízo, né? Os cavalos e os carros, né? A velocidade, a rapidez do julgamento de Deus para essas nações. Todas essas nações caiu. Caiu a Síria, caiu o Egito, caiu a Babilônia, caiu os medos e os persas, caiu Roma. Hoje nós estamos praticamente numa paz entre parentes, mas nós estamos numa paz. Hoje, se você não fala de uma nação opressora, de uma nação que está comandando, hoje não. Mas é claro que aí, na grande tribulação, vai surgir, sim, uma nação cabeça mandada pelo anticristo, né? Que ele vai reunir todas as nações e vai ser dispersa também, como a visão de Zacarias, vai ser dispersa pelo Messias, quando ele vinha no auxílio do povo judeu no final da grande tribulação. Então Jesus, com seu cavalo branco, né, que simboliza a paz, ele vai pôr por terra todas essas nações que foram opressoras desde o passado até no dia do final da grande tribulação, que oprimiram, né, humilharam Israel e Jerusalém ali, e é onde Jesus vai ser o cabeça. É claro, irmãos, que isso aqui é um estudo que a gente deu bem curtinho, né? Se você quiser aprender mais sobre o profeta Zacarias, eu quero deixar um convite para você. A nossa igreja é a Assembleia de Deus Vida Nova, na rua Serra Dourada, 768, no bairro Periolo. Todas as sexta-feiras, das 20 às 22 horas, né, pastora? Sim. É interessante o curso, né, pastora? Você gosta do curso, pastora? Gosto. Gosto, tem muita polêmica, muita discussão de opinião, que é interessante para o crescimento, né? Porque é um curso muito democrático, onde você expressa a sua opinião. Claro que prevalece a que está na Bíblia, né? Não o que nós queremos, né? Principalmente essa parte de mulheres, onde tem uma discussão muito interessante. Mas o que a Bíblia nos ensina, a gente fica com ela. Mas nós gostamos de expressar a nossa opinião. E o pastor é um professor muito bom ouvinte, né? Ouve lá as mulheradas reclamando.
Mas é um curso muito democrático, onde você cresce com as suas próprias opiniões e sempre firmando a Bíblia, né? Não fica no que eu penso, o que eu acho, mas o que a Bíblia realmente relata para nós. A diferença que nós fazemos é isso, né? São 24 livros, irmãos, e não é como outros cursos que você tem que terminar ali no mês, né? Aquele curso correndo, aquele curso rápido, né? Ali os irmãos optaram para conhecer, para aprender. Então, às vezes, tem livro que a gente leva 2 meses e meio, mas é que nem a pastora falou, porque tem muitas pessoas que têm dúvidas. Sim. Né? Então a gente estuda ali para tirar as dúvidas. Então eles falam, pastor, mas eu não entendi isso, por que disso, por que daquilo, tem a ver lá com a profecia futura, do passado, é para nós. Então a gente esmiuça. Então eu dou graças a Deus pela escola lá, que o povo não é aquele povo que você pergunta, você sabe, aprendeu? Balança caminho. Não, ali o povo discute, não discute de briga, né? O povo discute do assunto, o povo estuda. É sadia, isso, né? sadia. Nada. Um debate, isso. porque as opiniões são muito diferentes, cada um tem uma forma de pensar, mas no final, tudo, a gente fica com a palavra de Deus, com a real revelação, claro, né? E como a pastora falou, não tem nada de acho. Eu acho que esse versículo quer dizer isso. Como eu falei do chifre, né? Não, eu acho que o versículo do chifre é esse aqui. Não, é tudo na história da palavra de Deus. Não tem, aqui nós não defendemos placa de igreja, nós defendemos a palavra de Deus toda para ver isso, da vida raiz, né? Por isso que eu gosto, né? Para quem não sabe, eu fiz doutorado de judaísmo messiânico, então a gente aprendeu o costume, a cultura judaica, para nós podermos entender a palavra de Deus, para poder passar para vocês, né? Então quero agradecer a todos que têm tido paciência, aqueles que têm visualizado. Tem muitas pessoas, pastora, que estão vendo o nosso vídeo até de fora do Brasil, né? Seja louvado o nome do Senhor para o crescimento da sua vida, meu querido. Para isso que serve a rede social, não para ficar xingando, ofendendo, né? A rede social é usada para ensinar. Eu não entendo essas coisas. Desabafos em rede social. Eu também não entendo. É um psicólogo, o Facebook virou psicólogo. Psicólogo, né? Onde milhões e milhões de pessoas veem essa situação. E nós aqui não, nós aqui procuramos ensinar a palavra de Deus. Então eu louvo a Deus pela igreja lá de Madrid, da Espanha, são várias igrejas que têm nos assistido, compartilhado. Lá do Chile, né? Do Chile também tem nos assistido lá, compartilhado os nossos vídeos. Também da Argentina, as igrejas lá da Argentina também tem aí nos abençoado, curtindo e compartilhado os nossos vídeos. Não sei como eles entendem, né? Eu não sei, porque estão compartilhando, só se é igrejas brasileiras, né? Deve ser brasileira. Tem igreja brasileira. Da França, tem uma igreja da França também compartilhou o vídeo de estudo. Então, louva a Deus pela vida de cada um de vocês que tem nos assistido. Obrigado, eu sempre falo que nós não somos o sábio de tudo. Se você quiser deixar a sua opinião no Facebook, pode deixar. Mas não opinião criticando, gente, né? Não vamos fazer isso. Vamos ser construtivos, né? Críticas construtivas. Vamos melhorar a palavra do Senhor com a luz, né? Revelação dela. Né? Porque crítica construtiva é sempre bem-vinda, né? Sim, porque você se motiva, você fala, opa, então está sendo vantajoso, vou continuar. Porque às vezes, pastor, eles têm um ponto de vista no estudo que nós não vimos. Então, daí você está convidado para vir nosso estudo e entrar nesse debate conosco. Além de colocar no Face lá, venha também fazer uma visita para nós. Nos ajuda, né? Nos ajuda, porque se nós trabalharmos junto, nós vamos ensinar a palavra de Deus para aqueles que estão nos assistindo. Então, um grande abraço do seu pastor Eduardo Munhoz. Que Deus abençoe ele de vocês.